Hi everybody and welcome back. Sejam muito bem-vindos, galera do sexto ano, para mais uma aula de língua inglesa aqui no YouTube. Como é que vocês estão, meus amores? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo tranquilo? O que vocês acharam lá do Module 13? Facinho, né? Tranquilo, de boa, ninguém teve dúvida porque ninguém me falou nada. Sei não, viu, gente? Quer dizer então que partes do corpo tá de boa, Shakespeare tá ó, facinho. Entendi, beleza, entendi. 100%. E aí, how do you doing? Como é que vocês estão hoje? How do you doing today? Como é que vocês estão hoje? Sério? E aí? Bom, gente, então finalizamos o Module 13. We're talking about symptoms, we're talking about part of the body, we're talking about everything more. So today we are talking about where were you born? Where were you born? That's a question. Essa é a pergunta principal do nosso tema de hoje. Mas antes disso tudo, eu quero passar para vocês uma pequena revisão do que a gente já viu e o que a gente ainda vai ver durante todo esse processo aqui do Chapter 5, Module 5. No, Module no, Chapter 5 and Group 5, ok? Finalizando o Grupo 5 e falando um pouco mais sobre o Grupo 5, nós temos primeiro um grande aviso do dia e depois o Mind Map. O primeiro aviso que nós temos são o seguinte, galera. Sexto ano A e sexto ano B, aula via Zoom, cada um no seu dia. Sexta-feira, às 8 horas da manhã, eu estou com o sexto ano A. E todas as quartas-feiras, às 2 horas da tarde, sexto ano B está comigo para a gente fazer as correções das atividades anteriores. Belezinha? Certinho? Com isso dito, toda quarta-feira para o sexto ano B e quinta-feira para o sexto ano A, nós temos a aula gravada com o assunto da semana aqui no YouTube. E galera, vocês podem utilizar os comentários aqui embaixo, vocês podem curtir o canal, dar um joinha aí no vídeo, compartilhe o canal com seus amiguinhos, aqueles que podem estar ajudando a gente a chegar na marca de 1000 inscritos. Eu estava falando com o sexto ano A numa das aulas Zoom que a gente teve semana passada, que eu tô querendo bastante ganhar de volta, monetizar os vídeos. Então bora lá, milão, 1000 inscritos. Já tô com 81, eu acho, 82, alguma coisa assim. Então, gente, brincando agora, mas falando sério, brincadeiras à parte, nós vamos agora para o Mind Map. No Mind Map, nós vamos falar o seguinte: qual é o tema principal do Group 5, do Grupo 5? Parts of the body, healthy problems. Então a gente vai falar desses dois pontos principais. Parts of the body, partes do corpo, que a gente já até conversou um pouquinho lá na aula passada. And healthy problems, problemas de saúde. Não esqueçam, todas as vezes que vocês verem a palavra healthy, ela significa estar relacionado com saúde, sempre significa saúde. E problems são os tipos de problema de saúde que a gente pode encontrar, ok? Então vamos lá, gente. No Parts of the Body, que a gente já viu, inclusive, lá no Module 13, que foi o que a gente finalizou agora há pouco, semana passada, nós falamos de Common Disease Vocabulary. Então, o vocabulário das principais doenças, das doenças mais comuns. E a gente viu principalmente a doença da dengue, apesar que ela parece um pouco, a gente deveria já ter colocado até o outro vírus lá, né? Pois é. Mas a gente viu a dengue fever na aula passada. Além disso, nós relembramos algumas parts of the body, inclusive parts que a gente também tinha visto no quinto ano, quem estava com a gente, e quem não estava, vocês perderam a melhor cena do mundo, que foi o Miguel e o João Pedro sendo minhas cobaias para partes do corpo. Foi engraçado, gente, sério. Inclusive o belly button, melhor parte é o belly button. Depois eu passo para vocês o que é o belly button. A gente também falou na aula passada de feelings vocabulary, então o vocabulário dos feelings, só que com emojis, para quem gosta de ficar mandando mensagem aí no WhatsApp. Sabe bastante bem como esses emojis are doing and are the making of it, or the form that you use, and you use the emoji to feelings.
Então, quando você está sentindo alguma coisa, como as mensagens elas não têm como transmitir exatamente aquela sensação de sentimento, porque você pode falar como assim? Como assim? Como assim? De várias maneiras diferentes na mesma frase. How you doing? What? What? Oh, what? No, no way. No way. No way. Mesmas palavras, só que ditas em entonações diferentes. Essas entonações elas podem ser ajudadas e ser feitas, inclusive, pelos emojis, ok? E a gente falou bastante sobre esses emojis lá na aula passada. Outra coisa também que a gente também vai falar hoje, no caso, são os advices. Eu gostaria muito que vocês observassem a palavra advice. A palavra advice, ela significa conselhos, e a gente vai tratar principalmente dos conselhos de saúde, ok? Já que é o tema central aqui do nosso Group 5 and Chapter 5. Então, como a gente está falando basicamente de health problems, nós vamos falar de advice problems, ok? So, in the last one, we are talking about the hospital jobs. Então, a gente vai falar no último módulo os hospital jobs. As profissões, o trabalho que existe dentro do hospital, ok? Então, hoje a gente vai focar nos advices, mas sempre lembrando do que já foi dito antes. Parts of the body, feeling, vocabulary, inclusive também health problems. Ok, sexto ano? Let's start? Vamos lá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é Everybody please open your book page number 94. Enquanto vocês estão abrindo na page number 94, I wanted to talk with you guys something. Quero falar com vocês sobre algumas coisas. Eu ainda não estou recebendo as atividades do sexto ano, das atividades que vocês fazem em casa. Vocês estão esperando muito pela correção de atividades lá na aula Zoom. Eu preciso dessa correção, eu preciso das fotos das atividades de vocês para poder fazer computação, para poder ter de arquivo. Se não, gente, eu vou ter que colocar como se vocês não tivessem me entregue, entendeu? Não é só participar da aula Zoom, tem que me enviar as atividades também. Outra coisa que é bastante importante, sexto ano, é a interação, gente. Eu tô com saudade, muita. Então, ok? Todo mundo já colocou na page number 94? Vamos contar então aqui no início some questions, algumas perguntas, algumas questions que eu vou fazer para vocês. A primeira delas diz o seguinte: Where were you born? E aí você vai virar para mim e vai falar assim: tio, eu não sei falar inglês, então não sei. Algumas palavras aqui você já conhece, então deixa eu evidenciar ela para você. Where é um pronome interrogativo e a gente já viu eles esse ano e vai continuar vendo até o ano que vem. Where ele significa onde, é um pronome interrogativo de pergunta. Interrogativo, é claro que é pergunta, mas que é referente a lugar. Então, where, onde, lugar, é um lugar específico, um place específico. O were é o verbo to be no passado, ok? You, o sujeito da pergunta, e born é o verbo nascer. Então, onde nascer você? Como seria essa pergunta em português, gente? O que essa pergunta quer dizer? Where were you born? Onde você nasceu? Passado. Where were you born? Onde você nasceu? Second question, segunda perguntinha. In which hospital were you born? In which hospital were you born? Qual foi o hospital que você nasceu? Which, gente, é o qual. Significa qual quando você tem algumas escolhas. Como existem poucos hospitais no lugar onde você nasceu, provavelmente nós utilizamos o which. Pensa aí um pouquinho, se você não sabe, vai procurar a resposta. The third question, terceira pergunta. Where do you go when you get sick? Where do you go when you get sick? E aí? Where? Pergunta de novo onde. Do you go, que é o verbo ir, when you get sick? O when também
é um pronome tanto interrogativo como pronome relativo. Ele significa quando, fala de tempo. Então, quando você está sick, gente, como a gente está falando bastante de health problems, como a gente está dizendo bastante sobre os problemas de saúde, é bem importante vocês saberem a palavra get sick. Essa conjunção verbal, get sick, significa ficar doente. Então, sick é doente. Get sick, ficar doente. Para onde é que vocês vão quando estão doentes? Então, nós vamos falar agora um pouquinho dessa activity que tem na page number 94, ok? O que é essa activity? Eu vou mostrar para vocês cada parte dela e aí a gente já vai conversar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha. Read the advices to help you avoid getting common disease. After that, match them with the right picture. Então, o que ele pede para a gente fazer primeiro? Read, leia esses advices, esses conselhos, to help you avoid. Outro verbo importante para quando a gente está falando de saúde. Avoid significa evitar. Então, quando você evita qualquer coisa, a gente pode usar o verbo avoid. Getting common disease. O que você faz, então? Quais são os advices que você utiliza para evitar algumas doenças? Depois que a gente falar de todos esses advices, a gente vai match them with the right picture. Nós vamos ligar eles para as palavrinhas, para as figuras corretas. Dentro dessas figuras nós temos uma pessoa tomando um suquinho, um orange juice, uma pessoa passando repellent, aqui uma galera fazendo activities. Aqui nós temos um wash your hand, onde muita gente já deve ter ouvido falar disso, principalmente nesse período de pandemia. Aqui nós temos um dinner or lunch. E aqui nós temos uma garotinha cheia de clothes, com bastante roupas, ok? Quais são os tipos, então, de advices que vocês encontram? Todos esses estão na mesma ordem que está no livro de vocês. Eu só aproximei um pouquinho melhor aqui no nosso slide. The first one is that. The first advice, o primeiro advice, do primeiro conselho. Practice sports and physical activities. Practice sports and physical activities. E aí? Praticar os sports and physical activities. Ok? Eat fresh, clean and healthy food. The second advice. Eat, o verbo comer. Fresh, que pode ser fresco, pode ser puro, pode ser saudável, pode ser natural. Todas essas palavras a gente pode traduzir pelo fresh. Clean, então comida limpa, comida lavada, comida higienizada. And healthy food. Healthy a gente já viu ano passado, mas para quem não lembra ou não estava aqui, healthy ele tem a ver com saúde. Sem o Y significa healthy. Então, saúde. Healthy, saúde. Com o Y no final, a palavra vira healthily. O que isso significa? Healthily significa saudável. Vem da palavra saúde, ok? Então, food, comida saudável. Terceiro advice. The third advice. Apply mosquito repellent. Apply mosquito repellent. Para quem não sabia, sim, o nosso mosquito, que aqui você chama de carapanã, certo? Pode ser. E tem outros nomes também no Brasil inteiro. Tem o mosquito em si, ele é chamado em inglês de mosquito. Mosquito. Sim, escrito igual, muda um pouquinho a pronúncia. Apply mosquito repellent. O que seria esse repellent? Ok. Vamos continuar os advices. The next one. Always wash your hand.
always, always. 100%, lembram? 100%. Always wash your hand. The next. Wear warm clothes and cold weather, in cold weather, and summer clothes in warm weather. Algumas palavrinhas que vocês já devem conhecer estão aqui também. Wear significa vestir. Wear. Warm clothes. Então, warm clothes são roupas quentes, roupas agasalhadas. In cold weather. Weather, clima. Então, isso a gente já viu lá no grupo 2, gente. Cold weather, clima, frio. Cold weather. And summer clothes and in warm weather. E roupas de verão, como por exemplo camisetas, shirts and shorts and sandals. In warm weather, quando for num clima mais quente, nós vamos utilizar roupas de verão, summer clothes, ok? E o último, advised, take vitamin C. Take vitamin C. Esse take, gente, ele significa tomar. Então a gente vai tomar vitamin C. De que jeito? Bem, vocês podem fazer essa utilização tanto na medicação efervescente quanto em sucos que possuem de frutas que possuem vitamina C, ok? A que mais possui vitamina C, gente, é a acerola. Sabiam? Ok. Então vamos fazer o seguinte, já falamos sobre todos os advices, né? Todos os tipos de conselhos de saúde que a gente tem aqui nessa página. Agora o que vocês precisam fazer? Ligar para cada uma das figuras. Então vamos lá. Practice sports and physical activities. Praticar sports and physical activities. Tio Mauro vai brigar comigo um pouquinho agora. Mas é esse aqui, gente. Vocês ligam direto para ele, ok? Próximo, apply mosquito repellent. Esse está aqui do lado, né, gente? Deixa eu colocar aqui, prontinho. E take vitamin C. Take vitamin C. Nós vamos ligar então para o suquinho de laranja. Por mais que a acerola tenha a maior quantidade de vitamina C, a mais famosa é o orange juice, o suco de laranja, ok? Próximo, gente. In fresh, clean and healthy food. Você coma comida fresca, limpa e saudável. Qual desses a gente vai ligar? Yes, with the father and the kids. Ok? Always wash your hand. Always wash your hand. Gente, 20 seconds, viu? Não é só colocar o sabão e tirar, não. Put the soap and go away. No. It's la 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 la. Ok? Então, wash your hand. Right here. Wear warm clothes in cold weather. Quem sobrou aqui com roupinha específica para cada clima que você tem? The last one. Ok? Então, it's over the activity of 94. Let's come on to the 95. Na página 95, nós temos um pouquinho mais sobre a história do Shakespeare. Shakespeare Story. O que eu quero que vocês façam agora? Eu comentei na aula 1 e vou comentar aqui também. Pausa o vídeo, dá aquela lida do jeito que você conseguir, marca as palavras que você já conhece, aquelas palavrinhas que você sabe todos os significados, tudo direitinho. Depois que você pausar o vídeo, você volta para me ouvir lendo, que é a última parte do vídeo. Lembra que eu comentei com vocês que a primeira parte era ver uma figura que tem a ver com texto. Nesse caso, gente, não tem figura. Então eu não posso te dizer que você vai ver uma figura sendo que não tem. Não é? Então já passa para a segunda parte, que é a ler da forma com que você consegue e marcar as palavras que você já conhece. Depois disso, você pode dar play aqui no vídeo e aí eu vou ler para você
esse fragmento do texto, ok? Finalizar a leitura? Ok. Vamos começar então a ouvir o texto que eu vou ler para vocês. A Midsummer Night Dreams. Continued. After telling Helena to stay with Demetrius and be happy, Lysander and Hermia run away to the forest. Helena wants to stay close to Demetrius and have a chance to talk to him. Therefore, she goes and tells him that Hermia and Lysander run away to the forest. Demetrius gets really angry and runs to the forest. Helena follows Demetrius into the forest. E aqui eu vou parar agora, porque depois desse parágrafo, que é o segundo parágrafo, quando a gente começar o terceiro, vai começar a parte fantástica da história. A parte fantástica porque tem elementos fantásticos nessa história. Os dois primeiros parágrafos da história de hoje, desse comecinho de hoje, ele vai falar, gente, de uma coisa que a gente até tinha comentado na aula passada, que o Demétrio virou pra Helena e falou assim: ei, tô indo embora com a Hermia, tchau, fica feliz. Não, o Lisandro falou pra Helena: ei, tô feliz com a Hermia, cai fora daqui, eu tô indo embora com ela, você fica com o Demétrio, tchau. E aí a Helena, que estava in love, apaixonada pelo Demétrio, falou assim: ei, deixa eu te contar um negócio. Tem aquela Hermia que tu queria casar? Foi embora. Agora você é meu. Ele ficou really angry, very, very angry, and go to the forest. E foi direto para a forest. E aí o que aconteceu depois? Agora a gente vai falar de tudo que está dentro da forest, que é a parte mais fantástica, onde nós temos alguns seres mitológicos aqui no meio. Vamos lá. A man called Bottom and his friend are researching a play to perform at the king's wedding in another part of the forest. Also in the forest, the king of the elves and punks, Oberon, is angry with Titania, the queen of the fairies. Oberon asks a punk called Robin Goodfellow to drop some love juice in Titania's eyes when she is sleeping. Outra pausa aqui, depois de 2 parágrafos, para a gente poder conversar sobre. Lá dentro da floresta estavam já Lysander e Hermia, estavam no canto. E aí, procurando por eles, entraram dentro da floresta. Helena e Demetrius. O Demetrius entrou primeiro, depois a Helena foi atrás. Naquela mesma floresta, ali perto da cidade, tinha um grupo de de teatro, que estavam ensaiando, researching, a play, uma peça para o The King's Wedding. Então o rei estava casando, lembra? Que eles estavam lá naquela festa do rei, que estava casando e que ia demorar muitos dias aquela festa. Então a festa está acontecendo ainda. E eles estão aqui ensaiando a peça para poder ir para o casamento e apresentar essa peça para o rei. O que acontece? Também dentro dessa floresta, agora vai começar a parte mais fantástica da história. Dentro da floresta também tem alguns seres mitológicos, como por exemplo, o rei dos elves and punks, que tem o nome de Oberon. O Oberon, ele é o rei dessa galera aí dos punks e dos elfos. E ele, então, tava muito. Naquele dia em específico, ele tava com muita raiva da Titania. Titania era a rainha. Só que ela era a rainha das fairies, das fadas. Ele tava com muita raiva porque ele queria que a Titania quisesse ele. E ela não queria ele. Disse que não ia ter, que não sei o que não ia ficar com ele nunca jamais. Aí ele teve uma ideia. Ele chamou o cara que é dito no quarto parágrafo, no caso, o Robin Goodfellow. Falou assim: Robin, come on. Vou te dar essa potion pra você. Toma essa potion. O que você vai fazer com essa potion? E o que é essa potion? É uma love juice. É um suco do amor. Então você vai pegar esse suquinho aqui e vai pingar
nos olhos da Titania. Mas não vai pingar pra ela ver, né, filho? Você vai esperar ela sleep. Beleza? Que aí na hora que ela abrir o olho, ela vai me ver, vai se apaixonar por mim e vai estar tudo certo. Essa era a ideia do Oberon. Vamos ver se deu certo. Oberon sees Demetrius talking rudely to Helena, who was following him. Oberon tells Robin to drop some love juice into the young man's eyes too. However, Robin meets Lysander first and drops the juice into his eyes instead. Lysander sees Helena and falls in love with her. He runs after Helena and leaves Hermia behind. Tem uma parte aqui do texto que não é dito, mas eu vou contar para vocês. Como estava essa salada de gente dentro da floresta, perto de onde estava o Oberon, apareceu o Demétrio, correndo atrás da Hermia e não sei o que, e a Helena atrás dele, the Helena, behind him, atrás dele. E ela tentava falar com ele, volta, não precisa dela, você tem ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele fala muito rudery, muito rudemente com ela, rudery. E então o Oberon escuta aquilo. E ele fala assim, posso ajudar eles também, já que eu tô com uma Live Juice aqui. Então, Robin, antes de você ir lá na Titania, que você conhece, você vai atrás aqui na floresta de um homem, um jovem, the young man, e pinga isso daqui também no olho dele, tá? Tchau. Só que ele não falou direito quem era o young man, que era o Demetrius. E aí o Robin começou a procurar o povo pela floresta. Só que quem foi que ele encontrou primeiro? O Lysander, que estava muito cansado. Ele e a Hermia, como tinham corrido muito, eles estavam muito cansados. Então eles pararam numa árvore para descansar e acabaram dormindo, os dois. Nessa hora, o Robin chegou e derrubou, então gotejou o Love Juice nos olhos do Lysander. Se ele visse a Hermia, tava tudo certo, tudo joinha. Só que quando ele acordou, quem foi que ele viu primeiro? A Helena. E aí começou a bagunça geral. Por quê? A Helena, o Lysander, começou a se fall in love, se apaixonar pela Helena. Então ele saiu correndo atrás da Helena e deixou a Hermia deitada sozinha no meio da floresta, sozinha, quieta, acabou. E é isso, nesse ponto que finalizamos a nossa história por hoje, ok? Embaixo, gente, nós temos o seguinte. Esse local aqui. Qual é a atividade de vocês agora? Draw an illustration for Shakespeare's story. Nesse local, agora, nesse quadro, você vai fazer uma ilustração. Então, lembra que eu falei para vocês que não tinha ilustração nessa página? Realmente não tinha. Então, para uma pessoa que vai ler esse trecho que eu acabei de ler para vocês, ilustrem esse texto que eu acabei de ler com vocês nesse quadro, ok? Então, dá uma procurada, vê se vocês conseguem colocar o Robin Goodfellow, o Oberon, Hermia, Lysander, Demetrius, Helena, tudo nesse desenho aí. Você consegue, tá bom? Faça esse desenho e me manda em sexto ano. Depois disso, nós já vamos direto para as activities na page number 100, ok? Page number 100. Vou colocar o meu também. Lá na page number 100, nós temos o comecinho da atividade que a gente já corrigiu. E aqui nós temos a primeira questão. Essa primeira questão vai falar um pouco da história que a gente acabou de ler também. Então vamos ver qual questão é essa daqui. Vamos dar uma lida. First question. How much do you remember from the Shakespeare story? What is not true about the story? Então a gente vai falar da história que a gente acabou de comentar agora, só que vocês não vão marcar what is true, e sim what is not true, o que não é verdade. Nota que o not ele está em negrito aqui. Então vamos lá. Letter A. Titania is a fairy. Letter B. The elves and punks have a king. Letter C. Lysander falls in love with Helena. Letter D.
Demetrius' bottom resurging. Então, o Demetrio ele viu o bottom resurging, ensaiando lá a peça. Letra E. Bottom will perform a play in a wedding. O Bottom ele vai performar uma peça, ele vai apresentar essa peça in a wedding. Qual desses não é verdade? Letter A, B, C, D or E? Yes, letter D. Eu só comentei com vocês da peça, mas o Demetrio não chegou a ver eles não. Demetrio estava em outro canto da floresta, ok? Let's continue. Vamos continuar? Very good. O que vocês vão fazer agora nessa segunda questão? Provavelmente deve ser uma das mais complicadas que vocês farão e eu quero que vocês façam ela para a gente corrigir na aula 1. A segunda questão diz o seguinte: Put the pictures in the correct order according to the story. Então vocês vão colocar todas essas imagens na ordem que elas acontecem na história que a gente leu hoje. Qual é a primeira imagem, a primeira coisa que acontece? The second, the third, the fourth, the fifth, até a número 9. Ok? Coloquem todos aí. E aí agora a gente vai responder junto a terceira questão da page number 102. Third question. Answer the question. Did Robin give the love drop to the right boy? O Robin, ele pingou o love juice, né? A poção do amor, na pessoa certa, no cara certo? Yes or no? No. E detalhe, gente, a pergunta começa com did, significa que essa pergunta é no passado. Então, olha só como é que a gente deve responder. Forma correta, gente, não simplesmente no. Não existe isso. Olha só. Robin didn't drop the love juice in the right guy. He dropped in Lysander eyes instant Demetrius. O que eu quis colocar aqui, gente? Que o Robin, ele não colocou não pingou a poção do amor no cara certo. Ele pingou no Lisandro, enquanto que em vez dele pingar o Love Juice no Demetrio, então em vez de ser no Demetrio, ele pingou no cara errado, no Lysander, ok? Vamos ver a letra B. What happened to Lysander? O que aconteceu com Lysander? E aí? Ok, também é pergunta no passado. Então aquele verbo fall, ele vai ter que vir para o passado. Se você for lá no seu livro, nas últimas páginas dele, nós temos a lista de verbos irregulares no passado. Você vai encontrar o verbo fall e ele no passado ele se transforma em fell. Então olha só como é que a gente vai responder isso. Lysander fell in love with Helena. Então ele se apaixonou pela Helena. E deixou a Hermes sozinha. Se quiser continuar, não tem problema. Letter C, letra C. What happens if we have the wrong medicine when we are sick? O que acontece if you have the wrong medicine? Se a gente tomar o remédio errado when we are sick, quando a gente está doente. E aí? Acontecem duas coisas, e agora vai entrar o lado farmacêutico do tio para dizer. The first thing, primeira coisa, é que esse medicine, ele pode simplesmente não fazer efeito nenhum. Então isso pode acontecer. Então the medicine cannot affect, not take the effect. E o segundo ponto, and, que é o ponto mais perigoso, é dependendo da medicação que você toma, ela pode te fazer mal.
Então, olha só. And can happen that we got sick. Ficar mais doente ainda. Então, got sicker than before. Ficar mais doente do que antes, dependendo do tipo de reação que esse medicamento pode causar em vocês. Por isso é tão importante a gente ler a bula e entender exatamente qual tipo de medicine que a gente está tomando, ok? Por hoje é isso, gente. Eu vou só deixar com vocês as activities do homework da page number 102. São duas questões de múltipla escolha para vocês falarem sobre o texto ainda. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus, gente. Beijão gigante. Bye, bye!